Deus sabe melhor. Porque o pastor falou sobre Melquisedeque, né? Então eu estava ali meditando na palavra do Senhor e Deus colocou no meu coração o tema: quem é este Melquisedeque? Vamos conhecer esse Melquisedeque? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer estar novamente aqui. Prazer grande mesmo, certo? Aleluia. Capítulo 14, versículo 18 do livro de Gênesis. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Glória a Deus. Se nós passarmos para o livro de Hebreus, capítulo 7, lá o apóstolo Paulo, ele entra mais profundo na vida deste homem, que não era um homem, era Deus. Abraão recebeu a ceia diretamente de Deus. Olha, Abraão teve uma íntima, a mais profunda comunhão diretamente com o autor da vida. Porque ele diz lá em Hebreus capítulo 7, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, então não tinha princípio de dias e nem fim de dias. Então quem é este? É claro que é o nosso Deus. Agora o nosso Deus, ele vem ao seu encontro de uma maneira que você tiver apercebido, você fala, mas este é ele sim. É ele sim. É claro que nós estamos agora vivendo num momento difícil. Por quê? Porque há um clamor muito grande, principalmente em Israel. Há um clamor muito grande pelo Messias. Há um clamor muito grande para a redenção de Israel. Porque Deus o cegou há 2000 anos atrás. Deus cegou Israel para que não aceitasse o Messias. Aquele que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Deus propositalmente o cegou para tratar conosco, para vir buscar um povo que não era o seu povo, e derrubou a parede que havia de separação entre os gentios e Israel, e de ambos os povos fez um povo só. Capítulo 2 do livro de Efésios. Então, agora, Deus está voltando para Israel. A igreja, vocês têm notado que as igrejas estão esvaziando, que as igrejas estão diminuindo, que nós não estamos conseguindo batizar nem mesmo filho de irmãos. E é raridade estarmos batizando 50, 60 irmãos, como antigamente a gente realizava. Eu sou do tempo, muito tempo, que nós enchíamos o caminhão de carroceria, não tínhamos dinheiro, e íamos lá para o Corvo, Aricuns, Joleide, levando multidão de irmãos para batizar. Aonde é que estão? A igreja está desvaziando. Deus está voltando para Israel.
Israel está clamando, está gritando, porque o livramento deles não está na inteligência que eles têm, não está na capacidade que eles têm. Deus tem dado, na verdade, muita inteligência para aquele povo, tem dado muita capacidade, muita ciência, mas não conseguirão vencer. Não conseguirão, porque está cercado de inimigos, está cercado de pessoas, mas olhando para cima, não tem ninguém a não ser um sacerdote, um Melquisedeque. O que é o Melquisedeque? É um sacerdote. O que é um sacerdote? É um intercessor. E a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, vive intercedendo por nós. Então, nós vamos pegar agora a palavra e trazer para nós, porque está escrito aqui no livro de Apocalipse que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então, o que Deus fez de nós? Intercessores. Temos que interceder. A igreja do Senhor não é assembleia, não é batista, nem metodista e nem nenhuma outra placa. A igreja do Senhor é aquela que tem unidade com a palavra. É aquela que está intercedendo em amor ardente. Os apóstolos, tanto Paulo quanto Pedro, ele nos estimula a ter um amor ardente, quer dizer, um amor sem limite um pelos outros. E quando temos, intercedemos. E quando temos, rogamos. Então, esse Melquisedeque, ele vive, se você ler na sua casa, o capítulo 7 do livro aos Hebreus, você vai ver Jesus Cristo ali, sendo manifestado lá no livro de Gênesis, dando a ceia, dando o que ele ia dar mais tarde. Ele chegou a pregar a Jesus: quem não comer da minha carne, espiritualmente é claro, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, por isso, nós aprendemos através do apóstolo Paulo, celebrarmos a ceia do Senhor em memória. Por que Jesus disse em memória? Porque a nossa memória, ele quer que nós sempre lembramos daquele dia no Calvário. E aí está a intercessão do nosso Deus por nós. Se o Senhor Jesus não estiver intercedendo por cada um, nós não conseguiremos. Ninguém aqui consegue. Não, a carne é fraca, a carne não suporta as ofertas, a carne faz você usar a sua memória, mas é para aquelas coisas que você já teve prazer, que foi contrário à vontade de Deus. E você lembra daquilo, e aquilo quer te levar novamente, mas ele vive intercedendo por nós, porque a nossa carne é fraca, nós não conseguimos ser o mesmo, nós não damos conta de ser os mesmos, mas nós estamos clamando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ser a pessoa que eu estou sendo, eu quero ser, como o Senhor disse, sacerdote. A Bíblia diz de sacerdote, mas a Bíblia diz de sacerdócio. Sacerdócio não muda, o sacerdote muda, mas o sacerdócio não. A missão é a mesma, é interceder, é interceder. Então, esse Melquisedeque, ele é antes de Arão, ele não é segundo a ordem de Arão, ele é de acordo com a palavra viva, ele é o próprio Deus, porque Deus entrou em Abraão, e o dom de Deus em Arão, aliás, Abraão não, em Arão, entrou nele e deu para ele o ministério de sacerdote.
Mas o sacerdócio continuou em Deus, continuou nele. O sacerdócio, independente de Arão ou não, o ministério da intercessão continuou. E é este ministério de interceder, de estar entrelaçado, preocupado com alguém. Você preocupa com alguém? Você preocupa com o bem-estar de alguém? Você ora por alguém como se estivesse orando por você? Porque esse é o verdadeiro. É dessa maneira que nós alcançamos a vitória. É quando oramos para alguém, como se estivesse orando por mim mesmo. E eu estou sentindo aquela dor. Eu que estou cara a cara, frente a frente com a morte. Eu que estou passando pelo problema, pela dificuldade muito grande. Quando Abraão voltava de uma batalha, com 318 servos, que ele foi e venceu a batalha, porque ele foi pela fé. Ele foi, não tinha uma arma, ele não tinha um exército, ele tinha uns servos que cuidavam de ovelhas, que cuidavam dos camelos, que cuidavam de animais, mas ele tinha o Deus eterno, aleluia, ao lado dele, que estava intercedendo. Se Deus, irmãos, creia nessa palavra, creia nisso, medite nisso. Você tem que crer, precisa crer que Ele está intercedendo por você. Você precisa crer que Ele está. A Bíblia diz que o anjo de Deus vive em volta, acampa, mora em volta dos que ama e teme a sua palavra. Por ordem de quem? Por ordem dele. Deus em você. Deus em você, você é a maioria. Então, quando Abraão foi para a batalha, ele cria no Deus eterno. Mas ele não sabia que ele ia ter um encontro pessoal com Deus. Quem sabe hoje, Deus muda o seu destino. Quem sabe hoje, Deus te muda. Deus te dá algo na sua vida que você ainda não teve. Quem sabe hoje uma experiência você vai ter com Deus que você ainda não teve. Porque você nunca, eu nunca, ninguém nunca conseguirá chegar ao final. Não chega ao final. Deus está além do além do além. Aleluia. Então, quando nós meditamos na palavra do Senhor, algo tremendo acontece na nossa vida. Você pode sentir uma felicidade agora, felicidade que você não consegue a não ser nele, uma alegria, um regozijo, uma paz, um conforto, uma segurança, uma esperança, uma convicção. Quantos não estão tendo uma convicção, uma certeza? Há quantos casamentos abalados? Há quantos ministérios abalados? Há quantas pessoas no emprego sem segurança? Há quantas incertezas nas vidas das pessoas? Mas você tem que ter certeza que Deus está intercedendo por você. Que Jesus Cristo está agora nesse momento, no tabernáculo eterno. E ele não vai sair, porque lá no capítulo 7 de Hebreus, fala que é para sempre. É vivo para sempre. Está intercedendo por você. Ele está te vendo. Ele sabe o motivo que você veio a essa casa nessa noite. Ele sabe se você está realmente recebendo a palavra. Se você quer realmente viver a Bíblia como ela é. Então, nós estamos aqui. Eu não cansei. Eu tenho longos anos andando nessa caminhada. Mas não cansei. Até quando vou caminhar? Por toda a eternidade.
por toda a eternidade eu vou caminhar. Glória a Deus. Eu vou ir no arrebatamento. Vou estar lá na glória. Durante o período da tribulação da terra, eu estarei lá. Depois viremos, reinaremos por 1000 anos aqui. Depois entraremos na eternidade, após o julgamento do trono branco. E viveremos na felicidade inexplicável. Inexplicável! Se alguém aqui, que eu creio que a maioria absoluta, é batizado com o Espírito Santo. E quem é batizado com o Espírito Santo é feliz. É feliz. Ele não se abala. Não! Jesus disse um dia para aquelas mulheres, quando ele caminhava carregando a cruz, as mulheres batiam no peito e choravam. Ele disse: não chores por mim, ó filha de Jerusalém. Não! Chore por vocês mesmos. Chore por você. E eu te digo nessa noite, chore por você. Se você não está vivendo uma vida de felicidade, se não existe regozijo no seu coração, preste atenção, se não existe um desejo tão grande que não tem palavra para explicar, de vontade de ir embora dessa terra, tem algo errado. Tem algo errado. Olha bem, se o diabo não está te perseguindo, é porque ele já te pegou. Se o diabo não está te perseguindo, não está atrás de você, porque Jesus um dia mandou o diabo para trás de mim, Satanás. É atrás. Na frente está Jesus. Ele é o teu guia, o teu mestre, o teu caminho. Glória a Deus. E nós estamos aqui nessa noite para usar um dos sentidos, ou mais de um, mas principalmente o ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Não é só aqui na igreja, não é só aqui aonde nós nos reunimos, mas você levanta, você acorda, não vai lá buscar um remédiozinho para dormir, não. Vai lá, acende a luz e vai ler e estudar esse livro. Aqui é vida eterna, aqui é alegria, teu próprio Deus, em palavras. Aqui, aí você vai lembrar de algum irmão, de algum membro da sua família, e você vai exercer o sacerdócio. Você vai interceder por alguém. Você vai lembrar de alguém, porque alguém, você está de pé, porque alguém não esqueceu de você. Alguém não esqueceu de você, por isso você está em pé. Do contrário, você já tinha se prostrado. Mas alguém está olhando e te vendo. A Bíblia diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra, os que andam num caminho reto, este me servirá. Glória a Deus. Os olhos de Deus estão procurando uma pessoa que é fiel à sua palavra. Não existe um homem, não existe uma mulher que é fiel à palavra, que não é fiel ao seu marido ou à sua mulher. Não, não existe. Não existe, pastor Elcio, uma pessoa que é fiel à palavra, que não é fiel ao ministério que Deus colocou em você. Não existe. Primeira coisa é ser fiel a Deus. Depois de ser fiel a Deus, você é fiel ao próximo. Glória a Deus. Aleluia. Não é essa certidão de casamento que está aqui, que me faz ser leal à minha esposa. Não, é o Espírito Santo. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Agora, esse Espírito Santo, Jesus disse: é necessário que eu vá. É necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Eu vou e vou interceder ao Pai para que Ele envie outro Consolador para que fique convosco.
que esse Consolador está aqui. Tem coisa melhor? Não, nem a nossa vida é melhor. A presença de Deus é melhor do que a vida. Porque essa vida aqui, todos que ele pôs a mão, todos que outros obreiros, que eu já coloquei também, e foi curados, muitos já morreram, mas aqueles que têm o Espírito Santo têm vida eterna. Tem vida eterna. Ele não foi para o céu para interceder por essa vida terrestre, mas pela vida celeste. Glória a Deus. Então essa vida celeste. Então quem é esse Melquisedeque? Você quer ter um encontro com ele, como Abraão teve? Você quer encontrar com Deus e tomar da mão dele a ceia? A Bíblia diz que nós, Jesus na última ceia que ele teve com os apóstolos, ele disse: essa é a última com vocês aqui, até que se cumpra no reino de Deus. Até que novamente vamos sentar numa mesa de milhares de quilômetros, e ali o Melquisedeque, que encontrou com Abraão, vai te dar a ceia novamente. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, ceia quer dizer comunhão, ceia quer dizer acordo, ceia quer dizer passagem, a Páscoa. Agora Deus está voltando para Israel, está voltando, mas o que vai acontecer? O diabo é esperto, o diabo só perde para Jesus Cristo, só perde para Jesus. E quando Israel está clamando, que não está aguentando mais de tanta bomba, de tantos inimigos que está acontecendo exatamente agora, nesse momento, enquanto estou pregando aqui, ele está sendo bombardeado, enquanto eles estão clamando pelo Altíssimo para que venha livrá-lo, aparecerá um falso, o anticristo, aparecerá um falso. Então você tem que tomar muito cuidado. Cuidado com as mensagens que você ouve, cuidado com as pregações que você ouve, porque está pregando a Bíblia ou está pregando uma parte da Bíblia? Está pregando 100% ou está pregando 30%, 40%, 50%, 90%? Está pregando 100%, mesmo que não viva 100%, mas é necessário que se pregue 100%. Glória a Deus! Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é de 90%, não é de 30%, é de 100%. Aleluia, meus irmãos. Então esse Melquisedeque encontrou com Abraão depois da batalha. Então, olha bem, presta atenção na palavra. Olha para cá, faz favor, pare de falar. Se você quer conversar, o porteiro abre a porta para você sair. Aqui é a casa do Deus vivo. Eu estava olhando a estrutura e vendo a fé que Deus deu ao nosso pastor, de fazer tudo isso. Quando eu cheguei, mostrei um pátio para o Breno. Falei: olha o tamanho do pátio. Ele teve uma grande visão de comprar esse terreno bem grande e construir essa área aqui tão grande, crendo que aqui reunirá um povo que vai se preparar para encontrar com Deus. Mas Abraão só tomou a ceia depois da batalha, e a batalha foi uma vitória. Abraão só tomou a ceia depois da vitória. E você? Você está em batalha? Você está lutando? Você está em guerra? Você está batalhando? Sim, é claro que você está. Agora, note bem, nós entraremos na glória, mas primeiro a Bíblia diz que nós temos que passar por momentos de tribulação, não a grande tribulação. A Bíblia diz: nós passaremos por momentos de tribulações. Está escrito em outras palavras:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Seja animado, não seja esmorecido, não ande assim, de cabeça baixa. Não, levanta a sua cabeça. Você é filho do rei. Você não é filho de um qualquer. Você é filho do rei. Glória a Deus. E ele, depois da batalha, depois da grande guerra contra aqueles reis, ele não tinha condições de vencer. Ele não era um guerreiro. Ele era um pastor de ovelha. Ele era um peregrino nas estradas. Mas ele tinha o autor da vida. Ele tinha o invencível. Tinha alguém intercedendo por ele. Aleluia. E quando ele terminou a batalha, e retornando da guerra, ele encontrou com Deus. Você vai encontrar com Deus depois da batalha. Amém? Você vai encontrar com Deus depois da batalha. Aleluia. Tem um hino: depois da batalha, Deus me coroará. Sim, me coroará depois da batalha. Mas você está disposto a lutar ao lado dessa palavra? Glória a Deus. Você crê que essa palavra é Deus? Está escrito aqui que ela é Deus. A palavra é Deus. Está escrito, João Batista pregou isso aqui e falou, e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Agora não habita entre nós, habita em nós. Aleluia. É diferente, habita em nós. Então nós temos o regozijo, a alegria, mas tem uma batalha. Você não vai encontrar com Deus. Você não vai ter uma comunhão com Deus se você não vencer. Se você não crê que tem alguém intercedendo. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Você não tem que ser uma pessoa desanimada. Não. Eu vou vencer. Eu vou vencer. O médico disse um dia para mim: você está com medo de morrer? Quando ele descobriu uma infecção aqui. Falei: não. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho um outro corpo aqui do meu lado. Aleluia. Sabia que anda comigo outro corpo aqui? Aleluia. Quando a minha alma sai aqui, ela já tem um outro corpo aqui do lado. Aleluia. João viu debaixo do altar as almas, as vidas que tinham morrido pelo nome de Jesus, pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E eles clamavam: até quando, ó santo e verdadeiro, não vingarás o nosso sangue dos que estão na terra? A voz respondeu: calma, espera, tem mais um bocado para morrer, igual vocês morreram por causa de mim. Tem mais um bocado de gente, tem mais uma quantidade, tem mais, o número não completou. Espere! E deu para eles vestes brancas. Glória a Deus. E falou: aguarde. E eles: tenha paciência. Então, irmãos, estamos na hora do fim. O anticristo já está aí. O diabo, capítulo 11 de Apocalipse, está escrito: a besta que sobe do mar. Não, a besta que sobe do abismo. Que são três. Uma sobe do abismo, que é o próprio demônio. A outra que sobe do mar, que é a religião. E a outra que sobe da terra, que é o poder político. São três. O diabo gosta de imitar Deus. Deus é um, trabalha em três e é perfeito em sete. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que acontece? Calma. Tem mais um pouco de gente. Então Israel estava clamando: ó Messias, ó eterno, ó glorioso, ó bendito, socorre-nos. Mas vai aparecer um falso, o anticristo. Ele vai ter lá 60% de verdade? Vai. Ele vai acusar, ele vai olhar para trás e vai acusar Jesus.
Falou, vocês creram naquele homem que morreu? Que ele era um impostor. Ele não era o verdadeiro. O Messias não vai vir para restaurar Israel? Os discípulos perguntaram, restaurarás tu nessa época o reino a Israel? Jesus respondeu, não pertence a vocês saber os tempos nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas volte para Jerusalém e fique lá, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. E eles obedeceram a palavra e estão esperando. E agora estão clamando, mas um falso vem. Você está orando, você está clamando pelo Deus, mas o diabo chega na frente. O diabo chega. Foi assim que aconteceu lá no Éden. Quando lá estava o casal, a Eva e o Adão. Eles tinham comunhão com Deus todos os dias. Eles conversavam, ouviam a voz de Deus todos os dias. Mas um dia houve uma voz diferente. Houve uma pregação falsa. Houve uma falsa mensagem. Presta atenção no que eu estou pregando. Houve uma falsa mensagem que chegou no ouvido de Eva e disse, por que não come desse fruto? Não vou entrar no terreno. É um estudo muito profundo. Talvez não dou conta. Mas, por que não come? Deus disse que desse não é para comer. Ela respondeu certo. Não! Sabe por que Deus disse isso? É porque no dia que você comer desse fruto, no dia que você aceitar outra mensagem que não é bíblica, você será semelhante a Deus. E o demônio está trabalhando. Se você ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, o diabo se transfigura até em anjo de luz. E Paulo fala mais. Não é um mistério, não é mistério que os seus pregadores, que os seus ministros se transfigurem também em apóstolos falsos, em pastores falsos, com mensagens falsas. O que é uma mensagem falsa? É uma mensagem que não é 100%. Aí você precisa estudar a Bíblia na sua casa. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa acompanhar o ministério. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Do contrário, o espírito do engano, que enganou Eva, enganou Adão, te enganará também, como uma parte da Bíblia. Não, irmãos. Isso aqui, Coríntios, foi escrito para o pessoal da Grécia. A cidade de Corinto estava lá na região. Não! Essas 7 cartas aqui, aqui de Apocalipse, as 7 cartas foi escrito lá para a Ásia Menor, que estendia até a Turquia apenas. Não é para nós, não. Mentiroso. Ele vai enganar Israel agora. O anticristo vai. Está escrito no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses que ele vai enganar. Ele se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus, puxando para si admiração, adoração. Mas a Bíblia diz que há um que agora resiste. E esse um é o Espírito Santo em você. Aleluia! É o Espírito Santo, até que do meio seja tirado. Jamais o Espírito Santo será tirado sem a noiva junto. Jamais! Sem a igreja junto. Não há condições. Há uma intercessão no capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus orou ao Pai e disse, eu quero que aonde eu estiver, a minha igreja esteja comigo. Você crê que ele orou por você? Você crê que aquele Melquisedeque, personificado num homem chamado Jesus Cristo, orou por você? Eu creio, eu estou naquela oração. Porque ele falou assim, eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que vão crer no que eles vão pregar. E eu creio no que eles pregaram. Amém? Amém. Aleluia!
Então é momento de regozijo, irmão. É momento de alegria. É momento de contentamento. Porque o nosso Melquisedeque está aqui. Aqui, ó, o pão da vida. Amém? Aqui está o pão. Moisés não deu para vocês o verdadeiro pão. Eu sou o pão que desci do céu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então ele está aqui para nos dar comunhão. Comunhão é estar de acordo. Comunhão é viver com. E nós estamos aqui porque estamos de acordo em ouvir tudo que Deus quer falar. Nós estamos aqui nessa noite igual Cornélio. Lá quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele disse: nós te mandamos buscar você, Pedro, e estamos aqui para ouvir tudo o que Deus tem na sua boca para falar conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Ó, irmão, se isso não alegra a tua alma, dá um beliscão em você. Se isso não traz regozijo para a sua alma, é hora de você dar um beliscão em você. Vê se você está vivo. Porque Pedro disse, então eu vou falar. E começou Pedro a falar a palavra, e de repente o Espírito Santo caiu sobre todos eles. Glória a Deus. Caiu sobre todos eles. Então, comunhão é isto. Nós estamos aqui e temos que crer que o nosso Melquisedeque, que encontrou com o nosso pai Abraão, a qual foi dada as promessas, está aqui para nos dar a verdadeira ceia, para nos colocar em comunhão. O que é comunhão? Ele vai estar derrubando todas as paredes de separação. Está derrubando. Já derrubou, de acordo com o capítulo 2 do livro de Efésios. Já derrubou toda a parede. E agora você pode enxergar o Senhor Jesus. Você está vendo Deus em sua palavra? Você está vendo Deus em sua palavra? Deus está, não é nesse prédio. Deus não está. Deus está na sua palavra. Deus está na sua palavra. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar graça. E que você não esqueça. Olha, eu falei por mão. O semeador semeou a mesma semente. 4 lugares. Uma caiu na beira do caminho. As aves comeram. Outra caiu entre os espinhos. Os cuidados da vida não permitiu. Outra caiu em cima da pedra. Não teve raiz para penetrar e logo secou. Mas uma caiu em boa terra. Você é essa boa terra? Glória a Deus. Entre milhares e milhares de pessoas na face da terra, Deus te escolheu para ouvir a palavra, para crer na palavra, para te dar o pão da vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Precisam de orações, caminhem mais à frente, vamos orar por todos. Glória a Deus. Vou pedir a alguns obreiros, medida do possível, descerem para orar com os nossos irmãos. Glória a Deus. O Senhor está aqui para fortalecer, renovar, encher o seu coração de uma fé viva, vibrante. Entrega tudo ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Há momentos que nós precisamos de uma intervenção divina. Todo ser humano precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre, você também precisa. Pai, estende as tuas mãos nesta noite sobre estes irmãos. Vai estendendo a destra da tua misericórdia, tocando vidas, manifestando um milagre a favor deste irmão, desta irmã que se coloca diante de ti, na tua presença santa e soberana.
repreendendo todo o mal, quebrando todos os ardis de Satanás. O Senhor é aquele que corta, o Senhor é aquele que quebra o arco e corta a lança e tira os carros do fogo. Sai agora todo o mal em nome de Jesus. Age uma operação soberana de Deus para trazer a bênção para este irmão e para esta irmã. O Espírito de Deus está trabalhando no coração e na vida de todos. Recebemos nesta noite a bênção do Senhor. Abrimos o coração para ser revestidos do Espírito de vida, de poder, de autoridade. A Tua palavra está plantada, Senhor, em nosso coração. Tua palavra é Espírito e vida. Vivifica os mortos, restaura os enfermos, purifica os leprosos, levanta o homem do seu estado de dor, de compadecimento, de fracasso. O Senhor pode todas as coisas, em nome de Jesus. Estenda a Tua bênção sobre os lares, as famílias. Abençoe nossos filhos, netos, guarda debaixo do sangue de Jesus. Repreende agora, Senhor, todo mal que possa estar sendo, Senhor, imaginado, preparado contra este mal. Cai por terra todas as obras do maligno. Senhor, repreenda todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos no milagre. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no poder do Espírito de autoridade. Glória a Deus. Bendito seja Deus, todo faz, todo pode. Senhor, Tu és a nossa força, a nossa justiça, o escudo da nossa alma. Louvado seja Deus. Amamos a Ti, Senhor, e Te servimos com alegria. Encontramos paz na Tua presença, encontramos conforto na Tua presença. Vemos agora emanando do Teu trono, Senhor, virtude e graça. Este é o bálsamo celestial que cura o enfermo, alivia todo o mal, sara aqueles que padecem. Em nome de Jesus. Seja tocado pela mão do Senhor nesta noite. Seja agora tocado pelo poder do nome santo de Jesus. Recebe a virtude de Deus no seu coração. Deixa Deus te revestir da autoridade celestial. Louvado seja Deus. O nome santo e poderoso de Jesus seja implantado, estabelecido sobre a igreja, sobre o teu povo na terra. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Continue de pé. Só queremos reafirmar os nossos programas semanais. Terça-feira, estudos da palavra. Tem sido sempre uma bênção, maravilha. Quinta-feira teremos o culto coordenado pelas senhoras. É isso, pastor? O Grupo Atalaias. Exatamente, Grupo Atalaias. Então, coordenação maravilhosa, com louvores, pregação. E este final de semana, só domingo de manhã, com a escola dominical. Há um aviso que nós tínhamos falado hoje de manhã, é sobre a classe de discipulado. Nós estamos coordenando, o irmão Arley está já com o material preparado, para começar, se for possível, vamos ver, já no próximo domingo, né, irmão Arley? Com os novos irmãos que querem fazer o discipulado. O discipulado não é só para pessoas que chegaram agora. Às vezes tem pessoas que estão na igreja, nunca fez um discipulado, e eu acho que é importante você talvez fazer. É um trimestre que você vai ficar ausente da aula oficial aqui dentro do templo, que vai para uma sala. Mas o discipulado é um curso bíblico, é um treinamento da palavra, e ele é muito importante. Então aproveite, e é muito bom também para os nossos filhos, né? Adolescentes que já estão entrando naquele momento em que vão decidir sobre o batismo. E então procure o irmão Arley. Se você quer fazer parte da classe do discipulado, ele vai preparar um material para você também, e você começa
dando tudo certinho, está programado para ser próximo domingo. Tá bom? Discipulado bíblico, 13 lições maravilhosas, muito bom. Deus abençoe ricamente todos os meus irmãos, que ao sair do templo hoje leve esta graça, este conforto, essa certeza que o Senhor está cuidando de todas as coisas que diz respeito à sua vida. Somente creia, crê somente e seguir firmemente com o Senhor Jesus. Ele te dará a bênção e a vitória. Para terminar, receba a bênção final, levantando sua mão direita, a mão que você puder levantar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro e abençoo a tua igreja, esta família do Senhor na terra, desde as criancinhas aos mais idosos, todas as famílias, lares, os casais, todos aqueles que clamam e esperam no teu nome. Dê uma semana de bênção, de paz, de vitória. Vá diante do teu povo, Senhor, abrindo as portas, planando os caminhos, fazendo caminhos planos e retos para os nossos pés. Esteja conosco, seja o escudo da nossa alma. Guarda-nos e livra-nos dos perigos e das perseguições e de todo o mal. Nós nos escondemos atrás da tua cruz, aonde há refúgio e força para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Todos podem dizer amém. Está terminado. Deus abençoe, guarde e acompanhe a todos para suas casas.